este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje o nosso querido amigo, meu querido amigo Marcos, também não está junto conosco hoje. Ele até viria hoje, mas por recomendações médicas, o médico disse que ele não pode ainda, que ele tem que ficar de repouso pelo menos mais uma semana. Mas semana que vem ele já pode começar a sair de casa, a dirigir. Então, por isso que ele não veio hoje. Mas semana que vem, se Deus quiser, meu querido amigo Marco vai estar aqui com a gente, fazendo mais um programa Espiritismo em Foco. Ok? E hoje nós temos a alegria de receber aqui, no nosso programa, minha querida Mabel Lima, do Grupo Espírita Fonte Viva de São Pedro da Aldeia. Já é uma amiga nossa já de vários programas, que vem sempre aqui com seus temas muito interessantes, bacanas, e que a gente sempre tem um bate-papo bacana, né, Mabel? E hoje o tema que ela trouxe para a gente foi Liberta-te do Mal. Então depois ela vai explicar de onde veio esse tema, onde foi que ela pesquisou, e nós vamos conversar sobre isso. Temos muita conversa para falar, viu? Que esse tema realmente nos reporta a muitas coisas, a muitos casos, muitos fatores que estão acontecendo hoje, né, no nosso país, no nosso planeta. Mas vai ser um bate-papo bacana, todo em cima, né, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do nosso mestre. E vamos conversar muito bacana aqui hoje. Semana que vem, quem vai fazer o programa com a gente vai ser a Rosana Zolini, né, e ela vai falar sobre a favor da vida. Vamos falar sobre vários temas, né, que dizem a favor da vida. E também é um programa muito interessante. Nós estamos aí no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, né, contra o suicídio.
tivemos uma palestra maravilhosa, um seminário maravilhoso, domingo, né, ontem, com o André Trigueiro, né, lá no Trabalho de Jesus. Foi muito bacana, muito legal, muitos ensinamentos. Então esse é o tema, né, do Setembro Amarelo. E vamos falar sobre suicídio e outros temas, né, que são a favor da vida. Ok? Então vamos falar das palestras que vão ocorrer esta semana aqui em Cabo Frio. Lá no Ceareiro vai ser a minha querida amiga Fernanda. Ela vai falar sobre o capítulo 9, primeira parte do livro Paulo Estevão, Abigail Cristã. Então vamos conversar, ela vai conversar esse tema com a gente, que é muito, muito bacana. Quem já leu o livro Paulo Estevão sabe, né, o quanto ele é maravilhoso. Então, essa é a palestra do Ceareiros do Bem, agora, na quinta-feira, às 8 horas da noite, tá, gente? No Amor e Caridade, sexta-feira, agora, às 20 horas, a visão espírita do casamento vai ser com a minha querida amiga Jandira Igreja, lá do Amor e Caridade. E no domingo, 10 horas da manhã, de 10 às 15, vai ter o 20º encontro de família, né, que todo ano, nessa época, em setembro, ocorre lá no Amor e Caridade. Então, pode chegar lá, pode fazer a inscrição na hora, pode levar crianças duas crianças de até 2 anos, né, que vão ter evangelizadores, vão ter pessoas para ficar com as crianças. Então, esse encontro já é o 20º, então é muito bacana. Todo ano tem, todo ano ocorre, e quem quiser é só chegar lá e procurar o Amor e Caridade. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 26, às 8 horas, vai ser a Karine Ribeiro, que vai falar sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Isso, quarta-feira agora, às 20 horas. E no domingo que vem, vai ser Ditinha Calixto, lá do SEAC de José Bonifácio, São Paulo, que vai vir aqui a Cabo Frio falar sobre o Evangelho e as dores da alma. Então, tanto essa palestra de domingo às 18 horas, como a de quarta-feira agora às 20 horas, elas são transmitidas ao vivo pelo Facebook e também pelo site do Trabalhador de Jesus. Tá ok? E na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas da noite, vai ser meu querido amigo Edmundo Silva, lá da Casa René Peça, que vai falar sobre a porta estreita. Então, nós vamos passar agora rapidinho um apoio cultural e nós voltamos já já para a gente começar a conversar com a Mabel aqui sobre o tema de hoje. Okay? Liberta-te do mal. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora,
trabalhadores de Jesus. E conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Esse tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Então, meus amigos, nós voltamos no nosso apoio cultural e nós vamos pedir então agora a nossa querida Mabel que ela faça uma oração para todos nós, para que nós possamos, junto com os espíritos amigos, protetores do nosso programa, os nossos mentores, eles possam nos envolver, nos intuir, para que a gente possa fazer um programa que ajude, né, a tirar o máximo de dúvidas das pessoas. A gente sabe que não vai conseguir tirar todas as dúvidas, mas que possamos fazer um programa que seja do agrado de todos. Então vamos juntos agora então fazer a oração com a Mabel. Uma boa tarde, vamos orar, agradecendo em primeiro momento ao nosso irmão Jesus pela oportunidade do trabalho, do serviço, e rogando a ele as bênçãos necessárias, o amparo espiritual para esse momento tão importante. Divulgar o seu evangelho de luz, chegar até os nossos irmãos que tanto precisam conhecer, saber da verdade, retirar o véu de muitas informações que são equivocadas no nosso caminhar. Que durante o período que estejamos aqui, Senhor, que os bons espíritos nos amparem e a quem nos assista, receba Jesus amigo. Um abraço carinhoso e fraterno da espiritualidade superior. Muito obrigada, que assim seja. Ok, então nós vamos começar sobre o tema Liberta-te do Mal. E eu gostaria que você falasse para a gente começar, né, da introdução do nosso programa. Por que deste tema, Liberta-te do Mal? De onde foi que você tirou? Onde foi que você pesquisou? Para que a gente já possa dar entrada aí no nosso programa. Bom, agora, né, vamos dar o nosso boa tarde oficial a todos os amigos, internautas, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube também, né? Por todos os canais. Isso. Né? Um grande abraço e mandar um abraço muito especial para o seu Iremar, que nos assiste lá em Guaba Grande, do Grupo Espírita Semente de Mostarda, um amigo muito carinhoso de nossa casa e de todas as casas, porque ele é um homem de bem e todos os lugares nós vamos encontrar o seu Iremar com esse carinho, esse sorriso. E que muito não perde bacana. um programa Espiritismo em Foco. Isso, não perde um programa. Bom, esse tema, né, nós fomos buscar num livro do nosso querido irmão Divaldo Franco e da autora espiritual Joana de Ângeles, que vou mostrar aqui a capa, se dá para ver, né? São vários assuntos, né, que a Joana ela colocou nesta obra para nos falar ainda desse mal, desse lado sombra, né, que ela usa muito esse termo sombra, que são os nossos vícios, nossas atitudes equivocadas, e ela reuniu nesta obra, no ano de 2011, vários assuntos para nos ajudar a reconhecer esse mal que nós carregamos, né, que nós estamos levando
nesse processo de evolução e que necessitamos, desejamos modificá-lo para sermos realmente espíritos melhores, boas pessoas, retirando do nosso coração todo o mal. O capítulo que hoje nós vamos dar um pouquinho mais de abordagem é o capítulo que ela fala sobre a reflexões sobre a calúnia. Então, esse é um capítulo do livro, mas tem uma abordagem muito ampla e também vamos falar um pouco de um capítulo do livro O Consolador, de Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, aonde também tratamos de algumas situações da sociedade e desse momento. Lembrando que o livro O Consolador ele foi editado em 1940, mas as perguntas são muito pertinentes ao momento social que nós estamos passando. Então, vamos abordar tanto o livro da Joana de Ângeles, fazendo uma reflexão sobre essa imperfeição, né, que é a calúnia, e vamos abordar na questão social o que essa calúnia hoje prejudica, faz mal ao indivíduo, à sociedade, à coletividade. Com certeza. E o momento que nós estamos vivendo é um momento realmente sério, né? Mas que nós vamos entender, né? Procurar entender todo esse momento que nós estamos passando no nosso país, no nosso planeta. Mas no nosso país, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, aí próximo aí de eleições no Brasil, que é um momento que todos nós, brasileiros, temos que refletir com seriedade, com honestidade, pensando no bem comum, pensando em todos. Então vamos começar a conversar. Nós sabemos, né, que com essa difusão da luz espiritual, né, que hoje as pessoas já estão começando a olhar mais para o lado espiritual, né? Será que você acha que o homem vai alargar, vai aumentar essa noção de pátria? Você acha que todas as nações vão ficar no mesmo nível dessa noção de pátria, de amor, de entendimento, de amor ao próximo? E não é esse próximo que está aqui, mas o nosso irmão que está lá, em outro país, no Japão, nos Estados Unidos. Será uma pátria só? Bom, a visão espírita é que nós estamos aqui nesse planeta, somos uma família, porque somos todos filhos de Deus, somos uma família única. É lógico que há diferenças entre as questões culturais, as questões sociais, intelectuais, tudo isso, né, os espíritos sabem. Mas o progresso, que é uma lei de Deus, vai fazer com que nós possamos entender que essa divisão geopolítica que existe, o país tal, o continente tal, para Deus isso é apenas uma formalidade nossa, para que possamos nos organizar enquanto sociedade. Para Deus são todos irmãos, tanto nós, estamos aqui brasileiros, japoneses, americanos, enfim. É apenas uma questão para nos organizar economicamente, politicamente, socialmente, é para isso que existe. Conforme o ser humano vai se tornando mais espiritualizado, que a luz da verdade da qual Jesus veio aqui nos convidar a conhecer, nós vamos começar a entender que não existe barreira. Nós não podemos criar barreiras entre os irmãos, porque pensam diferente ou porque são de forma diferente, né? E nós não podemos criar essa barreira. Até porque podemos estar agora reencarnados no Brasil e amanhã estar reencarnado em outro lugar. Porque o que precisa ser atendido é a necessidade de evolução do espírito. Se o espírito necessita reencarnar em outro país, assim será feito para o melhor progresso dele. Se não, vai reencarnar, né, no mesmo lugar, da mesma forma e continuar seu progresso. Então, apenas existe essa divisão no momento agora pela questão espiritual, o nível espiritual que nós estamos e precisa dessa divisão, mas todos nós. E à luz do espiritismo, um dia seremos um só povo, uma só nação, uns cuidando dos outros, sempre e nos ajudando mutuamente, né? Isso aí. Um dia chegaremos lá, né? Chegaremos, com certeza. Estamos a caminho.
A caminho. E tudo isso que está acontecendo aí faz parte desse caminhar, né? Tudo isso que nós estamos passando, todas essas dificuldades que estamos vivenciando hoje, é porque nós estamos nos preparando para o porvir. O porvir. Né? Tá Tem o certo. mundo de regeneração chegando aí e nós temos que nos preparar para isso, entender as mensagens de Jesus. Né? Porque Jesus veio há mais de 2000 anos e até hoje a gente não entende direito o que Jesus, né, trouxe para a gente. A gente tem que começar a entender, porque a mensagem de Jesus é só a mensagem de amor, de paz, de entendimento, de união. E agora que nós estamos começando a engatear isso, né, Mabel? Isso aí. Então, e por causa disso, existem as desigualdades sociais, né? Isso. Das classes sociais, do rico, do pobre, do intelectual, aquele que não pôde estudar, que não teve a possibilidade de estudar. Isso. Né? Todas essas diferenças, né, sociais, terrenas, né? Que isso aqui é só nossa mesmo, daquela terra. Você acha que isso aí vai um dia acabar? Para o futuro, vai continuar desse jeito ou vai acabar? Como é que vai ser isso aí tudo aí? Essa igualdade da qual, né, a sociologia estuda, essa igualdade para todos, ela é equivocada, ela não existe, ainda mais nesse momento em que nós estamos. Porque os espíritos falam que essa desigualdade social, alguns dos nossos irmãos vivendo em miséria, outros, né, em opulência, com muita riqueza, ainda está ligada à nossa questão da reencarnação, dos nossos méritos, né, daquilo que nós conseguimos. Então, está ligado diretamente ao nosso merecimento, àquilo que nós precisamos educar. Na verdade, o que a gente chama, né, dos nossos testemunhos, né, dar testemunho da miséria, ainda experimentar a fome. Lógico que a gente fica muito triste, ninguém gosta de ver o irmão do lado, né, não tendo o que se alimentar, não tendo uma refeição sadia, boa, e você pode, o outro não pode. É uma questão muito difícil. Muitas vezes a gente fica pensando, né, no conforto do nosso lar. É verdade. Que nós estamos ali bem tranquilos, podemos abrir nossos armários, nossa geladeira, e ali tem a refeição do dia. E quantos não tem? E o Emmanuel vai dizer que isso está ligado diretamente à questão da reencarnação. Então, todas essas provas coletivas, porque a miséria é uma prova coletiva, a guerra é uma prova coletiva, a ignorância é uma prova coletiva, né? Há povos inteiros ainda sem o mínimo de recurso de uma escola, de um local para se aperfeiçoar, e até com dificuldades, né, da família se manter unida, muitos têm que se separar, e aí a mãe não pode educar seus filhos, o pai não pode educar seus filhos, porque precisam trabalhar desde muito cedo, e ainda estão muito ligadas a essa questão da reencarnação. Mas dia virá, não há dúvida sobre isso, dia virá, em que teremos essa desigualdade, ela vai diminuir, né? O que a gente está falando, vai diminuir socialmente, mas ainda tem diferença, porque nós temos aptidões diferentes. Há pessoas que conseguem, vamos dizer assim, dar uma virada, né? A vida vira, ela se empenha, ela busca, ela, como diz o povo, corre atrás, e a situação muda, da família muda, né? De todos que estão à volta. E outros não, são mais acomodadas, ficam, né, mais assim, devagar na vida. É verdade, isso aí. E não procura progredir, né? Então, vai muito da intimidade daquele espírito de buscar a sua melhora. Da vontade de cada um, né? Da vontade de cada um. De né? ser trabalhador, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são preguiçosas, que essa é que é verdade, que não verdade. querem. Então, a pessoa que trabalha, como você falou, que corre atrás, que se empenha, com certeza ela vai ter a possibilidade. Vai vir o resultado disso. maior do né? que É o aquele resultado disso. que fica esperando cair do céu, né? Não vai cair. Não vai cair do céu, né? Então, essas desigualdades acontecem. Aqui, como se vê, é que agora, no momento, mais o problema da reencarnação que você falou, né? Que também a gente sabe que tem muita influência nisso tudo aí. Isso. Mas nada que as pessoas não possam modificar. Pode modificar. Com a sua vontade, com a sua Sem força de dúvida. vontade, e de querer mudar. Querer né? mudar.
De É lutar com possível. persistência, É, não desistir nunca. é. Não é isso? Então você acha, então, quer dizer, que essa igualdade absoluta não vai existir nunca? É. Por enquanto, nesse estágio nós Não, estamos. É. Os espíritos, aqui é uma resposta direta de Emmanuel, que é essa igualdade que a gente chama, né? Pegar toda a riqueza do mundo e nós vamos dividir em parcelas, vamos atender Igualzinho a pra todo todos. mundo. Igual. Isso não existe. Porque logo depois disso, iria começar tudo de novo, né? Você poderia até fazer um primeiro momento, vamos fazer uma experiência, vamos dividir tudo. Mas imediatamente vão começar as características de cada espírito a demonstrar aquilo que ele busca. Então, aquele, como você falou, né? Eu não queria usar esse termo preguiçoso, mas existe mesmo, né? Mas existe. Sim. Então, é aquele que vai ficar mais acomodado, não vai correr atrás, e aquele pouco recurso que ele recebeu da divisão de todo vai afindar, vai acabar, e ele volta a experimentar novamente a miséria. É a parábola dos talentos que Jesus falou. É, parábola dos talentos. E aquele que recebe, né, um pouco, recebeu um pouco, vai transformar aquilo, vai correr atrás, vai trabalhar, vai esforçar, né, e vai continuar seu trabalho. E não tem como a gente igualar. O que o Espiritismo fala da questão social igual para todos é o cumprimento da lei. Isso não pode ser diferente, né? O cumprimento da lei. A lei tem que ser para todos. Nós não podemos dizer que não, a lei não alcança a classe tal, a lei não é para tais e tais, e isso não pode existir, né? Uma sociedade bem conduzida, bem amparada, uma sociedade mais justa, é uma sociedade que aquele que faz alguma coisa errada, ele vai responder independente da sua classe. E aí a gente entra num questionamento muito sério, que vem sendo debate, que são os privilégios, né? E aquele, são os privilégios de alguns cargos que ficam isentos de responder por algumas práticas. Então, isso precisa acabar, né? Porque o mal, como diz a Joana aqui, o mal é mal. O mal ele não pode ser para uma classe e o mal não pode para outra classe ser diferente. Mal é mal, né? Fez alguma coisa errada, então ele vai cumprir a lei, independente de qual classe, de qual cor, da onde ele estiver. Então isso precisa ser o conceito de igualdade, sim, na questão da base da lei. Aí sim, né? Com certeza. A gente sabe que, né, existem muitos conflitos, né, na Terra, por terras, né, que os homens se matando, irmãos se matando por causa de terra, por causa de... Isso. Né? Você acha que um dia vai acabar isso? Sim, até porque nós não levamos nada daqui, né? É verdade. E quando, né, a sociedade entender que existe uma coisa chamada reencarnação e existe uma coisa chamada imortalidade da alma, né? Somos seres imortais, vamos continuar vivos, conhecedores de todas as coisas, não vamos findar. Essa situação desse apego excessivo, né, a bens materiais, né? A casa é minha, o carro é meu, e quanto mais tenho, mais eu quero, né? E a gente viu ontem o absurdo, e aqui eu abro um parênteses, né? Se eu não me engano foi ontem no Fantástico, que apareceu um representante, né, do país lá da África. Sim, você observou ontem? É Guiné-Bissau. É na Guiné-Bissau, um país muito... Foi equatorial? Guiné Equatorial, Um país muito pobre, né? As pessoas passando provações das mais diversas possíveis, e um filho do presidente do país preso no Brasil pela Polícia Federal, carregado com malas cheias de dinheiro, relógios caríssimos, e o povo com o dinheiro do povo de lá. Então, infelizmente, né, se ele soubesse... O 8º homem mais rico do mundo, o pai dele. Isso, olha, Renato está com a memória boa. O 8º homem mais rico do mundo. Num país africano miserável. Miserável. Por quê? Porque é a exploração do povo, a exploração da riqueza da terra,
que Deus justamente coloca na terra para que seja distribuída, e a gente pode entrar na questão social, porque a distribuição da riqueza da terra deve ser igual. Isso aí sim, porque lá foram recursos que Deus colocou para todos os filhos. Ele não colocou verdade. para um filho e para outro. Os recursos da terra são para todos os filhos. Todos os filhos precisam e devem ter o direito de usufruir daquilo que Deus permitiu colocar no nosso planeta. Então, aí a gente tem um exemplo bem fresquinho de ontem, né, de que é a falta do conhecimento da vida espiritual, o conhecimento da imortalidade, o conhecimento de leis que vão buscá-lo. Pode ser que a lei da terra agora, nesse momento, não o alcance. Mas a leis, né, as nossas leis universais, a lei natural, a lei de Deus, vai alcançar. E ele vai precisar educar esse vício, esse mal, porque aí a gente chama de vício, né, que é o vício da riqueza excessiva, né, o egoísmo excessivo, e não olhar que o seu país vem morrendo por causa da fome, da doença, enfim, de tudo que lá vem acontecendo. Então, a lei precisa ser igual para todos. Aí sim, pode ser uma questão social, né? O socialismo fala sobre isso. E já que nós estamos falando disso, nós, hoje no Brasil, nós estamos passando por um momento, né, que nós vamos ter uma eleição agora, dia 7 de outubro, e nós estamos vendo aí... Não é dia 6, não? É dia 7 de outubro. Ah, é dia 7. Domingo. Nós estamos vendo aí as pessoas, amizades, se desfazendo por causa, né, dessa discussão política de pessoas que são dois extremos e que está trazendo, né, muito desconforto, muitas inimizades no nosso país. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre esse momento social que nós estamos vivendo, já que nós falamos aqui que as leis têm que ser para todos, as riquezas têm que ser para todos, mas que não é ainda por causa das pessoas agem e trabalham de maneira diferente. As pessoas encaram um trabalho, de maneira, outros são proativos, outros não são, outros são mais devagar, outros são mais preguiçosos, que a verdade é essa, que não gostam muito. Então, toda essa diferença social que está ocorrendo agora, tudo isso aí, por que está acontecendo isso no nosso país, nesse momento? Eu gostaria que você falasse, já que você falou e citou do livro, né, da calúnia, né? E como nós sabemos que nesse planeta, que tudo que ocorre é cíclico, tudo vai e volta, acontece lá, daqui a pouco passa anos, até centenas de anos, séculos, e volta de novo a acontecer. Nós já vimos essa história alguma vez, lá atrás, não vimos uma história dessa? Eu já ouvi falar, está me vindo aqui na memória aqui, uma história que aconteceu há muitos anos atrás, lá na época de Jesus. Foi. Conta pra gente essa história. Então, como você falou, né? Todo movimento social e político, ele acaba se repetindo. E aí, por que ele se repete? Porque os mesmos espíritos que estiveram em acontecimentos anteriores, com a reencarnação, retornam, e como ainda não venceram muito dos seus males, dos seus vícios, eles retornam a cometer os mesmos erros. As mesmas atitudes. As mesmas atitudes, continuam com os mesmos pensamentos. E a história, como diz, a história se repete. Ontem nós conversamos lá em nossa casa, no Fonte Viva, para lembrar de um fato que aconteceu no livro há 2000 anos. Né? Resumidamente, uma calúnia com relação à esposa do personagem Públio Lentulus, que era a Lívia. No dia que Jesus foi condenado à cruz, e aí a gente lembra sempre, né? Olha como se repete a mesma situação. Todo aquele que se levanta para tentar ser a voz dos menores, tentar ser a voz da minoria, tentar ser a voz daqueles que são perseguidos, incomoda. Jesus incomodou muito
à sua época, muito mais do que a gente possa imaginar, né? Tanto que toda a literatura fala que ele deveria, né, pelo ritmo do seu trabalho, ele ia acabar sendo crucificado antes, mas, né, com a intervenção, obviamente, os planos de Deus, para que pudesse consolidar o evangelho aqui na terra, consolidar todo o trabalho, ele ainda conseguiu ficar 3 anos, para, né, a gente lembrar disso. E nesse caso que está lá no livro, registrado por Emmanuel, que também é o autor do livro Consolador, ele vai falar dessa passagem dele, porque ele foi justamente uma vítima, né, vamos colocar assim, por causa do livro, de uma calúnia feita por uma pessoa que viu a sua esposa Lívia entrar no palácio onde estava Herodes, que era governador, né, da Judéia, estava lá e foi tentar pedir foi tentar pedir a Pilatos uma intervenção do governador para soltar Jesus. E tem uma trama, né, livro fantástico, aí recomendo a leitura há 2000 anos, uma trama nisso tudo. Lívia é levado a um escritório que é onde ele recebia, né, algumas mulheres de não boa, né, de não boa fama, e Lívia é levado a esse local íntimo do Pilatos por um dos seus assessores. E na saída, quando Pilatos diz que não pode fazer nada, porque ele já havia recebido a sentença, e aí nós vamos lembrar sempre, né, a pena de morte, o espiritismo é contra a pena de morte. Vamos lembrar que Jesus sofreu uma pena de morte, um processo completamente equivocado, né? Tanto que quando a sua serva Ana vai lhe falar que Jesus já estava cumprindo a pena que havia dado, ela, como assim? Vocês não têm leis aqui? Porque em Roma já se tinha o processo, né, com todos os seus trâmites, todos os seus tempos, o advogado para poder defender a vítima, e Jesus não teve direito aos prazos processuais, a nada disso, né? Então a gente deve lembrar sempre, o espiritismo é contra a pena de morte. E Jesus foi crucificado, a sua sentença foi uma pena de morte, e crucificado no meio de 2 ladrões que também tiveram pena de morte, né? E lembrando que esse crime a pena é uma pena totalmente fora para hoje um delito, né? Você imagina se retornar hoje a pena de morte para aquele que infelizmente furta coisa alheia, né? Então, a gente tem que ter sanções e penas de acordo com o delito praticado. Bom, ela é vista saindo desses aposentos do Pilatos por uma mulher chamada Fúvia, e que imediatamente, reconhecendo Lívia saindo, vai dizer a seu esposo, logicamente, colocando a pitada da calúnia, a pitada da maldade, que Lívia havia saído dos aposentos íntimos de Pilatos. Isso causou uma ruptura no relacionamento conjugal de Públio Lentulus e Lívia, né? Uma tragédia familiar. Ele acreditou na calúnia, o que infelizmente aí a gente traz para o dia de hoje. Isso aí. Né? Estamos acreditando em muitas e muitas calúnias. Isso tem dado ruptura nas amizades, ruptura em pessoas que estão conhecendo o Evangelho, porque nós estamos observando através da mídia social, da conversa, de que esse momento está sendo um momento de ruptura das amizades por causa de calúnia, o que hoje, né, a gente chama de fake news, né? E não procuramos aprofundar. Infelizmente, esse foi o erro também do Públio Lentulus. Ele não procurou investigar se aquilo era uma verdade. E ele só foi saber de toda a verdade quando sua esposa, trocando de lugar, aí passam-se muitos anos, né? Acontece muita coisa, eu não vou poder contar o livro aqui, mas lá na frente, depois, quando a sua esposa foi visitar a sua empregada, a serva, que era Ana, troca de lugar com ela. E ela vai ser morta
né, no circo, vai ser morta lá em Roma, junto com outros cristãos. E aí a gente lembra mais uma vez o que é a ideia desequilibrada, porque os cristãos eram tidos como pessoas completamente do mal. Eram diferentes, né? Era uma classe que era uma minoria e tinha que ser exterminada. E a gente lembra dos cristãos que deram a vida, morreram como tochas humanas, em uma crueldade, uma violência muito grande, por causa de uma ideologia baseada nos interesses pessoais de alguns políticos da época, porque foi isso que aconteceu, né? Com certeza. Então, para eliminar os cristãos, pena de morte para todos eles. Então, que a gente lembre disso, porque a pena de morte é contrária a todo o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento. Violência, armamento, qualquer tipo de violência está fora do mestre, está fora do evangelho. Então, que a gente possa pensar muito sobre isso, muito nesse momento que, como o Renato colocou, que o nosso país está observando, escolhendo, verificando propostas, porque aqueles irmãos que estão com propostas, que estão divergindo do evangelho, não podem nos representar. Com certeza. Então, isso aí a gente tem que ter bom senso, né? Bom senso. Acima de tudo, bom senso, que as pessoas parem, pensem, vejam, né? Porque a gente tem visto aí muitas pessoas que se dizem cristãs, até espíritas, né? Nós conhecemos que estão, né? Alimentando esse tipo de coisas nas redes sociais, até mesmo inimizades. E, como você falou, né? A coisa está voltando tudo de novo. Então, e nós sabemos que, nesse momento que nós vivemos, na transição planetária, em que está havendo a separação do joio e do trigo, né? Isso. Então, nós temos que ter muito cuidado também. Isso aí, né? Nós sabemos que nosso planeta está aí vindo aí o espírito de tudo quanto é jeito, de tudo que é lugar, das trevas, estão tendo a última oportunidade de reencarnação no planeta. Isso também ajuda a acontecer tudo isso, né? Todo esse vulcão que nós estamos vivendo hoje, e que aqueles que não se enquadrarem no Evangelho de Jesus, ou seja, que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, não caluniar, não ficar falando mal um do outro, fofocando, achar que violência vai acabar com a violência, e Jesus veio dizer totalmente ao contrário, só o amor, Jesus veio falar de amor. Esse é o Evangelho de Jesus, é amor. Então nós temos que nos amar através do amor, e isso passa pela educação, educação do espírito, da amizade, do carinho, de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro tem direito sim de ter um pensamento diferente. Não é o fato que você, porque ele pensa diferente, ou porque ele pensa pior que você, ou porque seu pensamento é melhor que o pensamento dele, ou que seu candidato é melhor do que o candidato dele. Não é por aí, gente. E nós sabemos que política é uma coisa complicada, que as pessoas acabam com as amizades, aí a política passa, a eleição passa. Mas agora as nossas decisões erradas, essas vão ficar e que vão prejudicar todos nós. Isso que a gente tem que parar e pensar, né? Vamos colocar o amor, o carinho, né? A razão. Não é isso, Babel? Isso. Eu gostaria de aproveitar, Renato, se você permite. No mês passado, né, foi em agosto, nós fizemos um trabalho, né, um bate-papo também, num evento muito bacana que o Leon Denis promoveu aqui em Cabo Frio. Isso. E nós fomos falar de uma outra obra, um livro do Leon Denis, chamado O Mundo Invisível e a Guerra. E eu digo, leiam esse livro, porque Leon Denis escreve esse livro durante o período da Primeira Guerra Mundial, né? Ele escreve, são textos de Leon Denis falando sobre a questão da guerra. E para poder a gente entender, né, o pensamento de Leon Denis, para ele chegar nesse livro, O Mundo Invisível e a Guerra, nós fizemos um estudo sobre a questão da Revolução Francesa. E foi muito interessante, né, para a gente poder entender algumas situações que levaram até esta guerra, também por causa da Guerra da Crimeia, em 1870,
e tudo que a França estava passando naquele momento. E nós começamos a observar algumas coisas muito parecidas acontecendo naquele momento pré-Revolução Francesa, tá? Veja bem, eu só estou falando aqui de um fato que aconteceu em França, num momento também muito político. Não estou aqui dizendo de forma nenhuma que no Brasil vai acontecer A, B ou C. Mas um estudo, isso é um estudo de história, que aconteceu em França. Aquele momento político na França, os pensamentos, os pensadores, e nós vamos encontrar uma pessoa que me chamou muita atenção, e eu fui ler sobre todo o trabalho político, né, dessa pessoa na França, chamado Maximilien Robespierre. Que às vezes a gente esquece que as pessoas reencarnam, volto a falar. Todos esses estão aí de volta, porque a lei de Deus é a lei do progresso, todos precisam progredir. E aí nós vimos assim uma paixão muito grande, né, no primeiro momento, do Robespierre, com relação à política na França, à questão social, a direito, a leis, até porque ele era um advogado também, como Danton era um advogado. E vamos encontrar também um outro personagem que foi muito importante na Revolução, que era um jornalista, né, chamado Marat, tinha esse nome de Marat. Esses três personagens, né, estão aí na Revolução Francesa, tem muitos outros, mas esses três personagens, eles realmente mudam a história da França. Durante 10 anos, a França sofreu a Revolução Francesa. Não se tem, em todos os livros que eu pesquisei, todos os trabalhos de pós-graduação, de doutorado que falam sobre história, não se tem o número de pessoas mortas durante o período da Revolução Francesa. Tem mais ou menos, né, um número, mas não chega a ser realmente um número oficial de mortes na Revolução Francesa. Né? Então, assim, era uma banalidade, virou uma banalidade a morte. Vamos lembrar que nesse período foi inventada a guilhotina, né, por um médico chamado Guillotin, que acabou morrendo pela guilhotina, como também morreu na guilhotina o Danton, morreu na guilhotina o Robespierre e todas as suas ideias. Né? Eles eram contra, obviamente, ali a monarquia que existia, foi implantado um governo novo, totalmente violento, né? Bastava que você chegasse com uma lista contendo o nome dos adversários, aquilo não era levado a realmente saber se eram ou não eram inimigos do governo, e eram execuções diárias em praça pública, né? E conta-se no livro que começava de manhã logo cedo e só terminava à noite, porque não se pode, né, executar a pena ao anoitecer, isso aí vem desde o dia de Roma, e começavam-se as decapitações, né? Decapitações. E depois, em alguns, até esquartejamento. Então, o que a gente quer falar é que, se nós não cuidarmos desse sentimento que vem brotando em muitos de nós, relembrando situações, como o Renato falou, cíclicas no nosso planeta, de revoluções que nós já passamos, de sentimentos inflamados, de algo em acreditar que aquilo. Muitas pessoas acreditaram que Robespierre ia ser o salvador da França, que ia modificar tudo, que após a instalação do governo novo seria uma maravilha. E não aconteceu isso. Famílias inteiras desapareceram, morreram. Seus bens foram divididos entre aqueles que estavam no governo. Foram situações assim inúmeras. Inúmeras. É verdade. Foi um karma coletivo. E nós precisamos estar atentos, porque lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está lá o pedido de Ismael para ir buscar, né? Jesus pede a Ismael para ir buscar nas furnas aqueles espíritos que precisavam reencarnar. E muitos eram da onde? Da Revolução Francesa. E onde eles encarnaram? No Brasil. Só para a gente, né, ter uma ideia do contexto. Que nada disso é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem o porquê, tem uma razão e tem uma... Ou seja, somos nós, né,
ontem e estamos aqui hoje. Estamos aqui para resgatar, para mudar essa situação, para que a gente não repita de novo nos mesmos erros, né? Agora, uma pergunta que eu quero fazer a você. O Espiritismo tem um papel especial junto à sociologia? Sim, sim, muito grande, né? Eu digo que Jesus foi o grande sociólogo que nós tivemos aqui. Ele poderia ser o pai da sociologia, né? O estudo, com certeza, o estudo social que Jesus fez, observando o comportamento de todas aquelas classes que ele encontrou, porque Jesus transitava, né? Vamos só lembrar, né? Onde que Jesus foi almoçar? Na casa de Zaqueu. Zaqueu fazia o quê? Zaqueu era um cobrador, né? Ele trabalhava, vamos dizer, se fosse um dia de hoje, trabalhava na Receita Federal. Então, ele era um cobrador de impostos. Mas Jesus também almoçava, dormia, jantava na casa de Pedro, que era da classe trabalhadora, era pescador, vivia de trabalho braçal, né? Ali trabalhava para vender aquele peixe, então ele poderia ser um proletário? Poderia, né? Poderia estar nessa classe trabalhadora do proletariado. Então Jesus transitava nas classes, observando o comportamento, chamando atenção naquilo que ele estava equivocado, né? Chamava atenção tanto que eu acho o exemplo de Zaqueu fascinante nessa questão. Porque Jesus não precisa dizer, não precisa chamar a atenção dele. Ele mesmo sabe e diz assim: Senhor, se prejudiquei alguém, eu vou consertar, eu vou devolver. Aqueles que eu prejudiquei muito, eu vou devolver mais, né? 2 vezes, 3 vezes mais. Então, Zaqueu cai em si que naquela posição, naquela classe social que ele ocupava, ele tinha responsabilidades com a sociedade. E ele não poderia mais continuar com aquele comportamento. Então, Jesus, ele participava de almoço na casa de Simão, vamos ler, né? Vamos lembrar, não Simão pescador, mas nós vamos lembrar que ele transita, né? Amigo de Nicodemos, aí já é um outro, é o poder religioso, político-religioso, amigo de José de Arimateia. Aí nós vamos juntando, e Jesus transitava em todo, mas não os uniu. Olha como é diferente. Ele não disse, não, a partir de agora vamos fazer todos uma classe única, vamos fazer toda uma única sociedade, de forma nenhuma. Ele transitava em todas elas, observava aquilo que podia ser feito, né? Aquilo que podia ser melhorado, colocava nos seus textos e dizia, olha, meu pai, com relação ao trabalho, eu trabalho todos os dias, não é isso? Porque meu pai trabalha todo dia. Então, o trabalho é algo importantíssimo, isso é para todas as classes. Olha como Jesus vai falar sempre na questão geral. Então, ele não está falando, não, olha só, quem tem que trabalhar são as classes menores, estão as classes mais baixas. Os outros estão mais lá em cima, podem ficar apenas desfrutando, né? Eu concordo, acho muito bom. Jamais ele faria isso. Ele diz, meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho todos os dias. Então, dizendo que o trabalho é função comum de todas as classes. Então, e ele fala o quê? Precisa trabalhar o quê? Com amor. Dividir o pão. Se você quer um ato mais social do que você dividir o que você tem, né? Ele não falou para a gente entregar tudo porque nós temos as nossas necessidades materiais. Mas aquilo que eu posso dividir, Jesus dividia o pão o tempo todo. Né? É verdade. Ia na casa de Pedro, primeira coisa que ele fazia, e ele foi reconhecido em uma certa situação no Evangelho pela forma como ele partiu o pão. E aí reconheceram, é o nosso Messias, é o Nazareno que está aqui de volta. Pela forma como ele pegou o pão, cortou e entregou para o discípulo. Então ele foi, né, na visão, que eu posso dizer particular, e na visão espírita, o maior sociólogo, compreendendo todas as necessidades sociais, advertindo aquilo que estava equivocado, mas dando o maior exemplo, que foi o exemplo de doar, né? Ele que não tinha nenhuma pedra para repousar a cabeça. Com certeza. Mabel, então vamos falar agora aqui. Nós,
os espíritas, e a gente pode dizer os cristãos em geral, como é que nós devemos nos comportar perante a política no mundo? Nossa. Hoje só tem pergunta boa, gente. Hoje o programa aqui só tem pergunta boa. Bom, nós espíritas precisamos dar o exemplo, sem dúvida, né? Porque temos conhecimento dessa verdade límpida e clara da reencarnação, da imortalidade, da continuidade da vida. Nós temos as informações mais diversas dos mundos habitados, os mundos felizes, os mundos ditosos, e temos a informação dos mundos também infelizes, né? Tristes, que ainda estão lá sofrendo muitas dificuldades, né? Na questão dos mundos primitivos. Então, nós já estamos circulando nessas verdades claras que Jesus nos trouxe e que os espíritos trouxeram a Allan Kardec em 1857. Então, nós estamos tendo essa grande oportunidade de conhecer a verdade. Então, temos já a obrigação, porque aquele a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, ontem a gente conversava, voltando ao tema da calúnia, né? Quando eu começo a repassar coisas que são inverdades, quando eu clico lá e dou um curto, né? Naquela ação. Compartilha. Curte e compartilha coisas que são inverdades, ou fomentadoras de violência, ou aquelas que fazem a alusão a classes, né, a situações de pessoas, seres humanos aqui na Terra, discriminando negros, pelo amor de Deus. Nós observamos cada coisa terrível, discriminando nossos irmãos pela cor, discriminando nossos irmãos pela opção, né, pela opção sexual dele. Isso é aberração. E nós estamos observando irmãos nossos, até irmãos que já, né, fazem até também seus estudos e palestras públicas, tendo posicionamentos muito diversos do que o Evangelho nos convoca. Então, eu acredito, né, acredito mesmo, não é assim, eu acho ou eu tenho dúvida, eu acredito que o comportamento do espírita nesse momento é o comportamento mais verdadeiro possível. Se a situação não está, né, como deveria estar nesse momento, porque nosso mestre esteve aqui há 2000 anos. Há 2000 anos que ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Com certeza. Nós ainda estamos procurando o caminho da mentira, das inverdades, né, da calúnia, da difamação, da injúria, né? Então, nós estamos no caminho errado. Então, eu acredito que os espíritas devem, né, como eu, me coloco eu em primeiro lugar, preciso procurar conhecer bem a notícia, antes de passar isso para frente. Preciso saber se isso é verdade ou não é. Pesquisar bem. Pesquisar, fazer ali, passar pelo crivo. E uma coisa que a doutrina precisa falar mais alto dentro de nós, é com relação ao bom senso. Estamos perdendo o bom senso nas coisas, né? É o que o Renato comentou no início. Estamos vendo irmãos de casa espírita ofendendo o outro por causa das opções da escolha. Cada um escolhe aquilo que está dentro do seu coração. Falei ontem e repito, nós falamos daquilo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se eu ainda sou a favor da pena de morte, que eu sou a favor de que classes diferentes ou minoritárias morram, que sejam eliminadas do planeta, eu estou realmente equivocada. É que tem alguma coisa errada. Totalmente contrário. Totalmente contrário, né? Então, eu preciso, nesse momento, enquanto espírita cristão, colocar o Evangelho no meu coração para que a minha boca fale do Evangelho, né? Do Evangelho. Jesus veio, não vamos esquecer, Jesus esteve com Maria Magdala, e a abraçou, a envolveu e a transformou, como esteve com Saulo, né? Abriu seus olhos e o transformou. Então, assim, o momento aqui no nosso planeta está difícil? Tá. A violência cresceu? Sim, mas ela é resultado. É porque nós estamos vendo a violência nesse momento
apenas como se fosse agora um problema de agora. Não é. O problema da violência hoje é um problema que é o resultado do abandono do país nos últimos 100 anos. 100 anos. Eu não vou nem entrar aqui, pode ficar para um outro bate-papo, a questão da escravidão no nosso país. Não vamos nem entrar, porque isso aí já dá pano para manga. Mas os últimos 100 anos de abandono de educação, de saúde, de segurança, moradia para os nossos brasileiros é muito antiga. Não foi de ontem, 10 anos, 15 anos. Nós estamos passando isso há 100 anos, depois, né, da lei que libertou os escravos. Nós estamos assim. É importante, né, porque as pessoas acham que essas pequenininhas coisas que se faz de compartilhar uma coisa que é mentira, de fazer uma fofoquinha, de ofender, não se esqueçam que isso tudo aí nós vamos ter que prestar conta disso tudo, gente. Nós vamos desencarnar um dia, vamos chegar do lado de lá e nós vamos ver lá a nossa, como o Marcos brinca muito, né? As notas promissórias, nós temos muitas notas promissórias que nós vamos assinando aqui a cada mentira que a gente fala, a cada fake news que a gente compartilha, a cada palavrinha que a gente ofende o irmão. Tudo isso aí vai só aumentando as nossas notas promissórias. Chegar do lado de lá, você vai ter que pagar todas elas. Vai voltar de novo para a Terra, vai reencarnar, por isso que existe a reencarnação, que é um aprendizado, né? Não é uma coisa que vai para prejudicar ninguém, para... Que Deus não é justo, castigo, Deus é bom, né? não é castigo. É uma lei. É uma lei. É um castigo. Então, se você fala mentira, se você compartilha coisas erradas, se você ofende, quando você vai chegar aqui, vão fazer a mesma coisa que você. Aliás, não precisa nem esperar a reencarnação, não. Nessa vida mesmo aqui, a gente sabe que vai acontecer muitas coisas que vão voltar. A gente sabe, né? Que a lei de ação, reação, causa e efeito, está aí, dia a dia. Ação e reação é uma lei física que serve para todas as nossas atitudes diárias. Se nós falamos mal das pessoas, se nós mentimos, nós vamos ser vítimas das mesmas coisas. Isso é fato. Se você quer colher morango, não plante batata. Se você quer colher coisas boas para a sua vida, plante coisas boas. Se você não quer que as pessoas te tratem mal, sejam grosseiras com você, seja uma pessoa boa, amável, não seja grosseiro. Então a gente colhe aquilo que planta. Jesus já falou isso para a gente. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Jesus nos deu todos os passos disso, mas a gente faz tudo diferente do que Jesus. A gente faz a moda. Vamos ser realmente cristãos. E aqui eu estou falando não só para os espíritas, para todas as religiões. Todas as religiões. Vamos seguir o Evangelho de verdade. Vamos seguir, vamos estudar, aprender, interpretar o Evangelho e praticá-lo. É o único meio, a única razão, é a coisa que vai fazer modificar isso. Se nós queremos um país livre, democrático, sem violência, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Não fique esperando o vizinho fazer, o marido ou o patrão. Somos nós, cada um de nós, todos nós temos responsabilidades. Como ela falou lá, tudo isso que está acontecendo hoje é resultado de ações do passado e dessa vida mesmo, de coisas erradas que nós fazemos, pequenas coisinhas que a gente acha que é bobagem, mas que nós vamos ter que prestar conta de tudo. Tá ok? Vou passar rapidinho aqui um apoio cultural, só para a gente tomar uma aguinha, a gente volta já, porque o programa já está, faltam só 25 minutos de programa, é rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem.
semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então, vamos conversar sobre um outro tema. Que essa pergunta aqui, se eu não me engano, é do livro, né, o Consolador, né? Consolador. E que as pessoas fizeram várias perguntas para Emmanuel. E uma das perguntas perguntaram para ele: como devemos encarar a política do racismo? E que tem até hoje. Muito. Fala. Pois é. Acreditamos, né, pela época, 1940, essa pergunta, e que poderia ser feito hoje a Emmanuel da mesma forma, em relação à questão da separação pela cor da pele, né? E isso é impossível, em especial aqui no Brasil, porque todos nós temos, né, a nossa mistura de pais, de família de portugueses que vieram para o Brasil e que se casaram com famílias daqui, que eram índios, daqui os que vinham negros para cá, enfim, acabou, né, fazendo aquela mistura. Temos DNA de todas as raças. Nós temos o DNA de tudo que é lugar, né? Então isso seria praticamente impossível. Mas a nossa abordagem, e a abordagem do Emmanuel com relação a isso, que isso é um dos piores erros, é o erro mais grave, ele coloca isso no texto, né, da sua resposta. O erro mais grave é separar os nossos irmãos pela cor, pelo racismo. E aí estávamos aqui nesse intervalo, lembrando do caso que foi agora noticiado, o caso do professor Tiago, né, ali em Rio das Ostras, bem próximo de nós. Acredito que não é um caso isolado, isso é todo dia verdade. Na vida do professor, né? Mas o caso do Tiago, eu acho, né, achamos nós, agrava porque era um rapaz negro. Talvez se o professor fosse branco, não aconteceria como a violência, como aconteceu daquela forma. Mas nós precisamos tomar posturas enquanto cidadão cristão e do bem, né, cristão do bem, para que essas práticas não aconteçam. Ensinando aos nossos filhos em casa
Não é, vamos respeitar os negros, porque eles são, coitadinho, a classe inferior e precisamos respeitar. Não, precisamos ensinar a respeitar todo o ser humano, independente se ele nasceu na China, no Japão, na Europa, nasceu na África, nasceu no Brasil, respeitar o ser humano. O ser humano precisa de respeito. Até pouco tempo atrás, né, a gente vai estar falando da questão da política do racismo, nós vamos lembrar do apartheid. Nós vamos lembrar de que nos Estados Unidos haviam escolas para negros e escolas para brancos. Nós vamos lembrar que dentro do ônibus havia os lugares para sentar específico para negros, que era no fundo do ônibus, e lugares para brancos sentados, né? Os clubes, existiam os clubes para negros e clubes para brancos. Isso é política racista. E se não tivermos cuidado, isso pode retornar. Esse é o cuidado. Quando a gente fala que a questão é cíclica, e Emmanuel nos chama a atenção, que isso é um erro grave e precisamos ter atenção, porque ideologias podem surgir dizendo que há realmente uma diferença, né? Levantando estudos falsos, porque muitos estudos nos Estados Unidos com relação à questão da inferioridade negra foram falsos, muitos falsos, né? Então, a gente corre o risco de novamente termos políticas sociais, em vez de ser inclusivas, ser exclusivas. Tirar do meio social pessoas pela sua cor, pela sua classe, por onde mora, né? Nordestinos, né? Todos esses que hoje sofrem algum tipo de preconceito ainda no nosso país, podem simplesmente, né, colocar aqueles da opção sexual, né, os gays, as pessoas que participam dos trabalhos ou do grupo LGTB, podem ser excluídas. E por que nós vamos excluir, né? Então, a espiritualidade vem sempre nos relembrar. Todos nós somos espíritos. Estamos temporariamente vestidos num corpo físico. E isso é que a gente precisa lembrar. A cor da pele não quer dizer absolutamente nada. E precisamos reforçar isso, em especial até mesmo nas nossas casas espíritas, porque temos visto poucos trabalhadores negros atuantes nas nossas casas espíritas. E aí fica a grande pergunta, por quê? Né? Eu não tenho a resposta para isso no momento. Eu não tenho. Na nossa casa nós temos um companheiro de uma qualidade, de um pensamento, de uma inteligência brilhante, que já esteve aqui nesse programa, nosso irmão Ronaldo, e que ele diz, né, com todas as letras, eu sou negro, né? E às vezes a gente escuta pessoas por preconceito falam assim, é aquele rapaz, aquele moreno clarinho. E ele diz, eu não sou moreno clarinho, eu não sou meio branquinho, eu sou negro, porque esse preconceito precisa acabar, né? Esse preconceito precisa acabar. Isso é terrível, isso é terrível. Mas nós vamos findando. Vamos melhorando, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo e vamos ser pessoas melhores, com certeza. Vamos. Agora também tem outra coisa, o não matarás, né? A gente sabe que tem aquele, a gente vê, de vez em quando aí se vê pela internet, né? Aquelas pessoas que têm o prazer de matar animais, de ficar expondo os animais, né? Como um troféu, como uma relíquia, né? E que só para o instinto mesmo, selvagem, que são mais selvagens do que os selvagens, né? E tem também aquele, né, aquela pessoa que mata, que por obrigação. Me diz aí, será que eles vão ter, vai ser a mesma coisa? Eles vão pagar do mesmo jeito? Eles erraram da mesma maneira? Ou tem algum atenuante, tem um agravante? Como é que funciona isso? Quando foi feita essa pergunta, né, a Emmanuel, com relação à questão do não matarás, ele fala, a pergunta fala dois aspectos. A questão do não matarás com relação ao assassino, a uma pessoa que mata a outra pessoa, né, por livre vontade, e a questão do carrasco,
que era, né, até, como falamos aí lá na Revolução Francesa, quantos carrascos trabalhavam dia e noite É verdade. para tirar a vida, né, das pessoas. Então, os espíritos colocaram que tem os atenuantes. Tem os atenuantes. Aquele aquele foro, é o íntimo, é a intenção da situação, né? É lógico que o carrasco, aquele que fazia, cumpria a ordem de matar, de executar ali, vai responder. Claro que vai responder, né? Ele obedecia uma ordem. Ele poderia não estar naquela posição, poderia sair, vamos dizer, daquele emprego, se não o desejasse, mas permanecia. Mas Emmanuel coloca que há atenuantes para aqueles que têm a intenção pura e simples de tirar a vida de alguém pelo assassino. E a situação do carrasco, que era alguém que cumpria uma ordem do Estado, que era geralmente do Estado, uma ordem de uma pena, que era a pena de morte. E com relação aos animais, né? Durante muito tempo, nós vamos encontrar o sacrifício dos animais, a época de Jesus, que foi totalmente contra, né? Vamos dizer assim, ele foi o nosso ambientalista, e conversávamos aqui no início também com relação às leis ambientais, a proteção ao animal. E hoje, né, nós protegemos o ovo de uma tartaruga, protegemos, tem uma lei que protege os pássaros, que não é colocada em prática no Brasil, pouquíssimo, mas existe tudo, existe um código chamado Código do Meio Ambiente. E estão lá todas as leis necessárias para que a gente possa respeitar os nossos irmãos em escala, né, inferior, que são os animais irracionais. Mas esses que hoje querem liberar a lei para a caça, nós ficamos pensando, será que eles entenderam a mensagem de Francisco de Assis? Quando ele chamou meu irmão lobo, quando ele chamou a natureza como parte nossa de uma única família, os nossos irmãos fazem parte, eles estão aqui para nos servir, sim, mas não para nós tirarmos a vida dele, matarmos pelo um prazer, pelo momento de dar um tiro. Também ontem estava assistindo o resgate final, né, a situação final pela internet, daquela ursa marcha, que foi retirada lá do Polo Norte, né, da sua área, do seu habitat, e veio aqui para o Piauí para trabalhar num circo, num calor absurdo. E, através de uma luta na justiça, durante mais de um ano, uma irmã, né, uma mulher ambientalista, conseguiu, na justiça, libertar essa ursa, depois de muitos anos de trabalho dela num circo, sofrendo todo tipo de tortura que um animal pode sofrer. Então, a gente vê que a gente ainda não compreende a lei de Deus, não compreende, né? Amar a todas as coisas que estão na nossa volta, respeitar a natureza, respeitar os animais. Então, esse não matar, que está lá na lei, quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, porque está lá, não matarás. Ali não diz assim, não matarás fulano, beltrano ou da classe tal, não matarás, né? É uma ordem objetiva, é uma lei objetiva. Não há aí nada dizendo que vai ser a classe tal ou se não vai ser. É uma lei. Então, não matarás. Então, nós não podemos tirar a vida de ninguém, nem por uma ordem, vamos dizer assim, porque a ordem ela pode ser equivocada, né? Podemos tirar a vida de um inocente, como Jesus, vamos sempre lembrar, Jesus foi crucificado, sofreu uma pena de morte, sem apelação, sem recurso, sem nada. E os animais, como eles vão se defender? De que forma eles vão se defender? Nós vamos para as florestas, vamos fazer os safaris, vamos liberar a caça no Brasil por um prazer, porque isso, como, né, ouvimos de uma certa pessoa, isso é um prazer, é uma alegria dar um tiro num animal. Será? Meu Deus do céu. A gente precisa repensar os valores, né, meus irmãos? Repensar os nossos valores. E assim Emmanuel responde que esses pensamentos, que esses sentimentos estão contrários à lei de Deus, né? Foi assim que ele responde.
Com certeza. Nós já estamos no finalzinho do nosso programa, para nós fecharmos. Falta a última. Nós temos aí Jesus falou muito, não julgueis, né? Como é que a gente pode discernir isso aí do mal, hein? Sem julgamento, hein? Como é que a gente pode fazer isso aí? Então, nessa questão, Emmanuel foi perguntado, né, a questão do não julgueis, como se nós não tivéssemos o dever de levar alguém que comete um erro em sociedade a um local certo, né, a um júri, à justiça, e fazer de lá um julgamento. Não é esse não julgueis que Jesus está falando. Esse é o nosso dever. Uma ação equivocada, um erro, ele deve ser investigado, ter o seu devido processo legal, ter todos os direitos, né, que cabe a uma pessoa de se defender, mas é o nosso dever buscar fazer com que há um acerto aqui na nossa sociedade. Eu não digo punição, porque Deus não pune ninguém e nós não devemos punir ninguém. Então, não julgueis, essa parte de julgar, o julgar vai ficar com relação a Deus. Deus é o único que tem o direito de julgar os seus filhos. O único, mais ninguém, nesse sentido. A nós aqui, né, enquanto seres em sociedade, que temos leis a cumprir, nós podemos sim fazer esse papel de buscar a verdade num tribunal, buscar corrigir um ato equivocado, mas na verdade, quem vai fazer o julgamento é Deus, né? Nós vamos apenas ver o ato equivocado. Jesus diz, nós precisamos ver o ato, condenar o ato que a pessoa praticou, mas não condenar a pessoa, né? Quando a gente condena a pessoa, a gente manda ela para a câmara de gás. Aí a gente vai lembrar, né, de um outro irmão que esteve aqui na Terra e que, de uma forma arbitrária, condenou mais de 6 milhões de judeus à morte. Ele mesmo julgou, ele mesmo tomou para si a responsabilidade das famílias, das vidas e repetiu, mais uma vez, o mesmo erro que a França cometeu, né? Fazer uma discriminação, matou em massa todas aquelas pessoas que ele achava que poderia ser julgada e condenada pela sua própria ideia, né? Então, isso é um erro gravíssimo, muito grave. Com certeza, né? E que possamos, né, pensar bem direitinho que hoje nós estamos numa posição social, mas amanhã, numa próxima encarnação, pode ser, né? Pode ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Você vai sofrer as consequências disso tudo, né? Tudo isso. Aquelas pessoas que não gostam muito de cuidar do meio ambiente, que destroem aí as florestas, que derrubam árvores, que acabam com os rios, com tudo. Nós sabemos, né, que vão reencarnar. E provavelmente vão reencarnar nesses locais onde eles tiraram a árvore, onde agora é tudo seco, não tem água, né? Aí eles vão sofrer as consequências dos atos deles. Porque a lei de Deus, as leis divinas, elas não falham. Não falham. Verdade. E não tem como. A lei de ação e reação, de lei de causa e efeito, vai te alcançar, vai alcançar todos nós naquilo que nós fizermos. Se quisermos colher coisas boas, vamos fazer coisa boa, né, Mabel? Isso aí. Vamos fazer o bem, vamos ajudar o próximo, não vamos falar mal de ninguém, fazer fofoca de ninguém, né? Vamos viver bem e ajudar. Isso é o que nós temos que fazer aqui na Terra. Minha querida amiga, nosso programa está no finalzinho. Bate-papo muito legal, interessante, muito proveitoso, para chamar a atenção de nós todos, principalmente nós dois aqui. Isso. Quando a gente conversa esse tema, é para a gente primeiro que serve, é para a gente abrir os nossos olhos, para que a gente não vá daqui a pouco lá para a rede social e comece a fazer, clicar coisas erradas aqui, clicar em coisas que não, né, que não são agradáveis. Então, eu gostaria que você desse suas palavras finais, que você se despedisse e fechasse o tema de hoje aí com nossos amigos.
O tema, né, lógico que não está encerrado, o que Renato fala, pode-se falar ainda muito sobre esse tema do mal. E quando Joana fala, liberta-te do mal. Então, liberta o nosso coração de qualquer pensamento maldoso de alguém. Façamos a nossa parte. Se o outro, né, não está fazendo, não é competência nossa. A nossa competência é o nosso ato. Nós vamos ser reconhecidos pela a nossa atitude aqui na vida. Pela forma como nós nos comportamos, nós falamos com as pessoas, nós agimos com as pessoas. Jesus fala uma frase muito curtinha, mas que expressa tudo isso. Dai conta da tua administração. Então, nós somos responsáveis em administrar a nossa vida. A vida alheia pertence ao outro, né? Então, o convite de Jesus, ele precisa estar permanentemente na nossa mente, no nosso coração. Amai o nosso irmão, o vosso irmão, como eu vos amei. Ele ama a todos. Ele continua sendo o Mestre amado, a luz do mundo. E se nós queremos seguir, tome a cruz e siga o Mestre. Ele vai na frente. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz. Minha querida amiga, muito obrigado, tá, por tudo. Obrigado por esse bate-papo aqui, que foi muito, muito bom, muito proveitoso. E realmente nos chamou muita atenção. E semana que vem nós vamos receber aqui Rosana Zolini, que por acaso é minha esposa. E ela vai falar sobre a favor da vida. Também é um tema também, e vamos falar aqui vários temas. Vamos falar sobre suicídio, aborto, tudo isso aqui nós falamos aí, né? Que tudo que é a favor da vida, meio ambiente, de vida, muitas coisas que vamos também conversar sobre isso, entender, vamos refletir juntos, porque isso serve para todos nós. Então, a favor da vida, semana que vem. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que possamos ter calma, tranquilidade, respeitar o próximo, respeitar a opinião do outro, porque a sua opinião não é melhor do que a do outro, não é a mais importante. A sua opinião é para você pensar e botar aí na balança e ver aquele candidato que você acha que é bom, que pode realmente fazer a diferença, mas pensando sempre no bem comum. Nosso voto tem que ser a favor de todos, da comunidade, da sociedade, das pessoas. Temos que pensar no bem de todos. É nesse sentido que nós temos que votar, porque todos nós seremos beneficiados, certo? Então, isso é o que é importante. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá!